alunos! Aqui é a professora Fernanda Carini novamente e nós vamos continuar com a segunda etapa, a segunda parte da nossa aula sobre aditivos alimentares. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação dos aditivos alimentares, sobre a rotulagem desses aditivos dentro da legislação e sobre as suas nomenclaturas. Vamos lá? Lembrando, qualquer dúvida, pausem o vídeo, me enviem uma mensagem que eu estarei sempre à disposição para respondê-los. Nós terminamos a aula passada falando sobre o Códex Alimentários, que é uma normativa que foi desenvolvida lá em 1963 com o propósito de harmonizar as normas alimentares entre os diferentes países e assim contribuir para o comércio internacional. O código vai trabalhar tanto com alimentos processados, como com semiprocessados, crus ou com substâncias e produtos utilizados na elaboração destes alimentos. E é neste último ponto aqui em que entram os aditivos alimentares. O Códex ele foi organizado de maneira conjunta pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E as suas diretrizes referem-se aos aspectos de higiene e propriedades nutricionais dos alimentos. O código ele vai incluir medidas relacionadas à higiene alimentar e análise de risco, aos aditivos alimentares, aos resíduos de medicamento ou drogas veterinárias, aos pesticidas, aos contaminantes, a rotulagem e a apresentação dos alimentos, ao método de amostragem e análise desses alimentos, além de certificar acerca da importação e exportação dos alimentos. Então, o Códex Alimentários é uma diretriz muito importante quando se trata de alimentos processados, semiprocessados, crus e dos ingredientes necessários para a produção deste alimento. Aqui no Brasil, o Códex Alimentários é representado pelo CCAB, que significa Comitê do Códex Alimentários do Brasil. Esse comitê foi criado em 1980 e é composto por 13 membros, incluindo órgãos do governo, da indústria e órgãos de defesa do consumidor. O objetivo deste comitê é participar e defender os interesses nacionais, os interesses do Brasil, nos comitês internacionais do Códex Alimentários. E, além disso, claro, ele tem o objetivo de elaborar e atualizar a legislação e a regulamentação nacional dos alimentos. Atualmente, no Brasil, a fiscalização da produção e processamento de alimentos é coordenada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa tem o seu controle baseado em um conjunto de diretrizes e regulamentos que são elaborados a partir do Códex Alimentários. Lembrando que já foi dito que esse Códex Alimentários ele foi organizado, editado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e pela FAO, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E o Decreto 55.871, de 1965, fala que os aditivos alimentares são substâncias que são intencionalmente adicionadas ao alimento com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar as propriedades deste alimento e desde que não prejudique o seu valor nutritivo. A gente já comentou na aula anterior sobre as definições de aditivos alimentares, mas vale a pena reforçar aqui que os aditivos alimentares são adicionados intencionalmente ao alimento com o propósito de favorecer as propriedades tecnológicas deste alimento e sem a necessidade de fornecer um valor nutritivo a este alimento. E com base na legislação, nas análises toxicológicas, toxicocinéticas dos aditivos alimentares, a Anvisa ela vai elaborar uma lista dos aditivos que são permitidos, legalmente permitidos para uso.
E dois fatores geralmente são levados em consideração na elaboração desta lista de aditivos legalmente permitidos, que são a necessidade de utilização deste aditivo e a inocuidade em relação à saúde pública. De uma forma geral, os aditivos encontrados em alimentos poderão ser classificados em três grupos principais. Aqui eu coloquei 4 para destacar que o quarto grupo não se enquadra em aditivos alimentares. O primeiro grupo são substâncias que têm por objetivo estender o tempo de vida útil ou reduzir a deterioração de um determinado alimento. O segundo grupo são produtos que alteram as características de um alimento, melhorando seu sabor, sua cor, sua textura. O terceiro grupo são daqueles produtos que são adicionados com a finalidade de auxiliar na tecnologia de produção dos alimentos. E o quarto grupo, que não se enquadra mais como aditivos alimentares, são aquelas substâncias que ocorrem em alimentos devido a contaminações acidentais. E como no slide anterior nós falamos sobre a inocuidade, eu acho interessante a gente deixar este termo bem definido. A inocuidade dos alimentos, também conhecida como inocuidade alimentar, vai incluir os aspectos que vão desde a fazenda, que é onde os alimentos, o local onde os alimentos são produzidos, até a mesa do consumidor, que é o local onde os alimentos serão consumidos. Então, a inocuidade, ela vai começar lá onde os alimentos são produzidos, seja esses alimentos animais, vegetais, grãos, leite, e ela vai se encerrar no local onde o alimento será consumido. A inocuidade, ela vai fazer referência a todos os riscos que pode acontecer durante essa produção, sejam estes riscos crônicos ou agudos, que podem fazer com que este alimento ele seja nocivo para a saúde do consumidor. Então, com base nessa definição, é possível notar que atributos como o estado de decomposição, contaminação, descoloração e odores desagradáveis são referentes à qualidade dos alimentos e não à inocuidade, porque inocuidade significa ausência de contaminantes. Sejam esses contaminantes biológicos, químicos, físicos, mas que sejam ausência total de contaminantes naquele alimento que poderia afetar a saúde do consumidor. Assim, de acordo com a função dos aditivos alimentares, eles podem ser classificados com base nas suas características sensoriais, na capacidade de conservação dos alimentos ou na parte de tecnologia de fabricação. Em características sensoriais, nós temos os aromatizantes, que são aqueles aditivos que vão reforçar o aroma ou o sabor dos alimentos. Nós temos os corantes, que vão conferir ou intensificar ou recuperar a cor de um alimento. Nós temos os edulcorantes, que são substâncias que são diferentes dos açúcares, mas que vão conferir um sabor doce ao alimento. Temos também os estabilizantes de cor, que vão estabilizar, manter ou intensificar a cor de um alimento, e os realçadores de sabor, que vão realçar o sabor ou o aroma de um determinado alimento. No grupo de conservantes, de aditivos para a conservação dos alimentos, nós temos os acidulantes, que são aquelas substâncias que vão intensificar a acidez dos alimentos. Nós temos os antioxidantes, que vão retardar a oxidação dos alimentos. Os conservantes, que vão impedir ou retardar a degradação ou alguma alteração dos alimentos, seja essa alteração provocada por micro-organismos ou por enzimas. Temos os reguladores de acidez, que vão controlar a acidez ou a alcalinidade de um determinado alimento. E temos os agentes sequestrantes, que vão sequestrar radicais livres e assim controlar a oxidação deste alimento.
Dentro da classificação de tecnologias de fabricação, nós temos uma ampla gama de exemplos de aditivos alimentares. Vamos começar aqui pelos agentes de corpo, ou também chamado de agente de massa, que ele vai proporcionar um aumento do volume dos alimentos. Os agentes de firmeza, que são aquelas substâncias que vão tornar ou manter o tecido de frutas ou hortaliças mais firmes e crocantes, ou aquelas substâncias que vão interagir com os agentes gelificantes para fortalecer um gel, por exemplo. Nós temos os antiespumantes, muito utilizados nos processos fermentativos, que ele vai prevenir ou reduzir a formação de espumas. Nós temos os antiumectantes, que vão impedir a elevação da umidade, são muito utilizados na produção de farináceos. Nós temos os emulsificantes, que também são chamados de emulsionantes, que vão possibilitar a manutenção de uma mistura uniforme, ou a mistura de faces que antes eram immiscíveis, muito utilizada para a produção, por exemplo, de maionese. Nós temos os espessantes, que são aquelas substâncias que vão aumentar a viscosidade de um determinado alimento. Nós temos os espumantes, que vão possibilitar uma fase gasosa no alimento. Nós temos os estabilizantes, que vai possibilitar a dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis. Temos os fermentos químicos, que é uma substância ou mistura de substâncias, que vai ajudar a liberar gás e desta maneira aumentar o volume de uma massa através da liberação de gás, a fazer o papel da fermentação alcoólica das leveduras, que libera gás para expandir as massas. Os glaceantes, que vai conferir uma aparência brilhante na face externa do alimento, vai fazer o papel dos ovos, por exemplo, na parte de panificação. O gelificante, que são aquelas substâncias que dão textura aos gêneros alimentícios através da formação de um gel. Temos o melhorador de farinhas, que são aquelas substâncias que vão proporcionar uma melhor qualidade tecnológica à farinha. Na nossa aula de panificação, nós vamos comentar sobre alguns exemplos de melhoradores de farinha. E temos os umectantes, que são as substâncias que vão prevenir a perda de umidade dos alimentos. Então, nós temos uma ampla gama de aditivos alimentares, de classes de aditivos alimentares, e eles podem ser produzidos, como nós mencionamos na aula anterior, tanto por rotas químicas quanto por rotas biológicas. E a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina sobre a sobre a rota biológica de produção de alguns desses aditivos. Aqui eu estou falando de maneira bem generalizada com vocês, porque vocês vão entrar mais a fundo dentro dessas classes futuramente, e também porque o conceito dos aditivos nos alimentos ele vai ser bastante variável de país para país. Uma determinada substância que é permitida aqui no Brasil, ela pode ser proibida no país vizinho, e isso vai acarretar certos problemas em relação à exportação de um produto contendo este aditivo. E por isso é muito importante que este aditivo ele esteja rotulado, esteja bem rotulado, porque esta rotulagem ela vai possibilitar o comércio internacional e também vai facilitar a aquisição de um determinado produto, evitar que uma pessoa com alergia a determinado aditivo alimentar consuma esse produto também. Então, a rotulagem é extremamente importante. A declaração dos aditivos alimentares no rótulo, ela é pautada pelo Códex Alimentários, através de um número do Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares, o INS. Cada aditivo ele vai possuir um número INS no Códex.
E também vai possuir lá no códex a sua classe funcional, o seu número de categoria, de gênero alimentício, a categoria de alimentos em que ele pode ser inserido, mas o importante é que este código numérico ele deve ser relatado no rótulo do alimento que contém esse aditivo alimentar. Ou ele vai ser relatado de acordo com este número INS, ou ele vai ser relatado com o seu nome e sua função, que nós vamos comentar um pouco mais brevemente, ou ele vai ser relatado de acordo com o seu número E. A legislação que rege a rotulagem dos alimentos e aditivos alimentares, ela está contemplada em nível brasileiro, em cenário nacional, na RDC de número 259 do ano de 2002. Essa resolução ela vai se aplicar à rotulagem de todo produto que for comercializado aqui no Brasil, independente de sua origem, desde que ele tenha uma embalagem, que tenha rótulo, que foi embalado na ausência do consumidor, ele deve ser rotulado de acordo com essa RDC de número 259. Vale ressaltar que ela define a rotulagem como toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva, gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada ou gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. E nesta rotulagem deve estar citado os conservantes, os aditivos alimentares que foram utilizados no preparo deste alimento. Uma outra forma de classificar os aditivos alimentares também é pelo seu número E, que é a letra E seguida de um número, e cada um destes números vai representar a função, a classe funcional deste aditivo alimentar. Por exemplo, de 100 a 199 nós temos os corantes, de 200 a 299 os conservantes, de 300 a 399 os antioxidantes e reguladores de acidez. Depois nós temos os espessantes, estabilizantes, gelificantes, emulsionantes. Depois temos os reguladores de pH e os antiaglomerantes. Temos também os intensificadores de sabor. Aí aqui nós temos classes diversas. E aqui nós temos os químicos recentes que ainda não se encaixam no sistema de classificação, mas que também já possuem o número E. Aqui, geralmente, nas embalagens, você pode ter apenas listado a classe funcional, edulcorante, seguida do código E950, por exemplo, ou seguida do nome dele, Acesulfame-K, por exemplo. Então, e aqui eu coloquei para vocês uma classificação que eu achei bem interessante sobre os corantes. Aqui nós sabemos que os corantes eles vão do E100 ao E199, mas dentro da classificação dos corantes nós temos também uma diferenciação nas cores. Do 100 ao 109 nós temos os corantes amarelos, do 110 ao 119 os laranjas, depois os vermelhos, depois os azuis e violetas, depois os verdes, depois os castanhos e pretos, depois outras. Então, nós também temos uma classificação dentro da classificação já prevista. De acordo com a RDC de número 259, do ano de 2002, a citação desses alimentos no rótulo ela deve se dar pela sua função principal ou primordial no aditivo, no alimento, pela identificação completa deste aditivo ou pelo número INS dele, ou por dois, coloca o número INS e identifica, coloca o nome completo do aditivo alimentar. Ela informa também que na ocorrência de mais de um aditivo alimentar com a mesma função, eles devem ser declarados em continuação um ao outro, um do lado do outro, sendo agrupados por função, isso para não confundir o consumidor. Devem ser descritos após os ingredientes, que serão dispostos em ordem decrescente.
assim como os aditivos, na sua respectiva proporção. Geralmente os aditivos, como eu já comentei na aula anterior, eles são utilizados em doses muito pequenas e por causa de que os ingredientes eles estão listados pela ordem de proporção, pela ordem de concentração naquele determinado produto, os aditivos geralmente já aparecem no final da listagem dos ingredientes porque eles estão em menor concentração dentro daquele produto, dentro daquele alimento. E para os aditivos na categoria de aromas, aromatizantes, é declarada somente a função, ou seja, a classificação é facultativa e deve ocorrer conforme a legislação específica para aromas e aromatizantes. Então, tem uma legislação específica para aromas e aromatizantes. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela com a classificação de diferentes corantes. Como vocês sabem, os corantes são aqueles aditivos que vão conferir, intensificar ou restaurar a cor de um determinado alimento. E a utilização dos corantes ela vem sendo meio polêmica na indústria, porque o seu uso em muitos alimentos justifica-se apenas por questões de hábitos alimentares, questão de estética, não vem sendo muito justificado o uso de determinados corantes. Apenas para critério de curiosidade, nós vamos abordar aqui nessa tabela o tipo de corante, os diferentes tipos de corante, os números INS deles e em que alimentos eles são utilizados geralmente. Por exemplo, aqui nós temos o corante amarelo, INS 101I, que ele vem sendo muito utilizado em queijos processados, como o petit suisse. Nós também temos um corante natural, o INS 160B, que é o urucum, que também é utilizado para colorir alguns queijos, como prato. Então, os corantes eles vêm sendo utilizados em diferentes tipos de alimentos. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com os tipos de conservantes, o número do INS destes conservantes e os alimentos em que eles geralmente são aplicados, são utilizados. Os conservantes, como vocês sabem, também chamados de conservadores, eles são aquelas substâncias que vão impedir ou retardar uma alteração nos alimentos, seja essa alteração provocada por micro-organismos ou pela ação de enzimas. E como há uma demanda crescente por alimentos que sejam quimicamente estáveis e que sejam seguros, então é necessário, vem cada vez mais aumentando também a produção, a necessidade de adição de conservantes nestes alimentos. Os conservantes que são mais utilizados na indústria de alimentos são o dióxido de enxofre, o ácido benzoico, o ácido ascórbico, o ácido propiônico, os nitritos e os nitratos, o sorbato de potássio. Então, aqui eu listei para vocês os que são mais utilizados nas indústrias de alimentos. Durante as nossas aulas, a gente vai ter uma etapa que nós vamos falar sobre a produção de carnes. E vocês vão ver que os nitritos e os nitratos, eles são um dos conservantes mais empregados no processamento da carne. Essas substâncias elas vão ser utilizadas como sais de cura e elas vão estar relacionadas com a obtenção da cor e o sabor característicos de alguns alimentos curados e fermentados, e ela vai auxiliar na deterioração de produtos, principalmente a deterioração microbiana destes produtos. E agora para vocês eu trouxe os exemplos, uma tabela com os antioxidantes, o seu número INS e os alimentos em que eles geralmente são utilizados. Os antioxidantes eles vão ser aquelas substâncias que vão retardar o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos. Elas geralmente vão atuar impedindo que os óleos e as gorduras combinem com o oxigênio e se tornem mais rançosas. Os antioxidantes sintéticos que são mais utilizados na indústria brasileira são o BHA, o BHT, também tem o TBHQ, que não está aqui na nossa tabela. Os galatos de propila também são muito utilizados. E como exemplos de antioxidantes naturais, nós temos o tocoferol,
que é bastante citada na literatura, e alguns ácidos fenólicos, ácido ascórbico, também alguns extratos de plantas, como de alecrim, elas são muito utilizados como antioxidantes. E aqui eu trago para vocês, por fim, uma tabela com alguns emulsificantes e estabilizantes, o número INS deles e os alimentos em que eles são utilizados. Como eu já comentei com vocês, os estabilizantes eles vão possibilitar uma dispersão mais uniforme entre duas substâncias, sejam elas imescíveis ou não, em um alimento. E eles vão ser muito utilizados para a produção de sorvetes, doces, geleias e também na parte de produção de produtos carnes. Aqui nós temos o nitrato de sódio e os fosfatos, que eles são utilizados como estabilizantes em produtos carnes. Eles vão evitar a exsudação da água e da gordura destes produtos e vão contribuir para um maior rendimento, uma textura final desejada. Então, eles são muito utilizados para estabilizar a produção. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado dos aditivos alimentares, sobre os bioaditivos, sobre possíveis reações alérgicas derivadas dos aditivos alimentares. Eu espero que vocês gostem. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à aula de hoje, por favor, me envie uma mensagem, seja por e-mail, seja por mensagens em aplicativos instantâneos. Eu estou sempre à disposição para atendê-los. Até logo!